As flores do jardim da nossa casa morreram todas de saudade de você, e as rosas que cobriam nossa estrada perderam a vontade de viver. Eu já não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. As coisas que eram nossas se acabaram, tristeza e solidão é o que restou. As luzes das estrelas se apagaram, o inverno da saudade começou. As nuvens brancas se escureceram e o nosso céu azul se transformou. O vento carregou todas as flores, e em nós a tempestade desabou. Eu já não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Mas não faz mal, depois que a chuva cair, outro jardim um dia há de reflorir. Não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. As flores do jardim da nossa casa, de Roberto Erasmo Carlos. E Roberto Carlos gravou essa música. E quantas letras e músicas dessa dupla, né? Roberto Carlos e Erasmo Carlos, o Tremendão. E as belas músicas da música popular brasileira. Entre as mais belas músicas estão justamente as gravadas pelo rei Roberto Carlos, né? Que é considerado o rei da música popular brasileira, o rei da juventude brasileira. Bela música, muito sucesso em 1900 antigamente, já faz muito tempo. E quando a gente escuta no rádio, nos meios de comunicação, a gente fica emocionado, né? Porque são belas letras falando de amor, de romantismo, né? Falando de belas palavras, né? Belas palavras. E o rei Roberto Carlos sempre diz, ele é um romântico à moda antiga, né? Daqueles que ainda mandam flores. Né? E no nosso programa, o programa do Varela já está começando agora, o programa Varela no ar, na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela, Monalisa Varela, a família Varela. Na internet, no YouTube, acesse Jonas Varela e clique em pesquisar. Né? Onde é que está aqui? Né? Clique em pesquisar. O programa do Varela apresenta Varela Estética e Beleza, beleza completa em um só lugar, a clínica preferida das celebridades, Rua Oswaldo Cruz 1660, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. E toda quarta-feira, às 18h30, às 6h30 da noite, participe da oração da Varela com a missionária Natália Varela e seus convidados, não importa a sua religião. O programa do Varela, Varela no ar, apresenta o programa Check-up, atualidades da medicina, na apresentação da estrela Natália Varela, domingo à noite às 20 horas, é na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV. E o Varela no ar apresenta 100% Jesus, o programa da missionária Natália Varela, sábado à noite às 23 horas, é na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Jesus em primeiro lugar, na vida é assim. E Varela no ar apresenta o programa jornalístico Vida News, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação da dupla campeã de audiência, Felipe André e Natália Varela. É na Rádio Vida, 102,9 FM, Jesus em primeiro lugar, na vida é assim, em Fortaleza, capital do Ceará. E o programa do Varela apresenta o programa Vida e Abundância, às 17 horas, às 5 da tarde, na Rádio Vida, 102,9 FM, Jesus em primeiro lugar, na vida é assim. O nosso programa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós faremos a leitura do capítulo 14, em todos os seus versículos, da primeira carta aos Coríntios, o 7º livro das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. O dom das línguas e a profecia.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. 1 Coríntios 14, 2. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala em êxtase espiritual, coisas misteriosas. 1 Coríntios 14, 3. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, confortando. 1 Coríntios 14, 4. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 5. Desejo que vós todos faleis em línguas. Desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este também interprete e, assim, edifique a igreja. 1 Coríntios 14, 6. Ora, irmãos, suponhamos que eu me apresente entre vós falando em línguas. Em que vos serei útil, se eu não vos comunicar nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, nem ensinamento? 1 Coríntios 14, 7. De modo semelhante, se os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara, não produzirem sons distintos, como se reconhecerá a música que está sendo tocada? 1 Coríntios 14, 8. E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14, 9. Assim também vós, se não usardes uma linguagem clara, como sereis entendidos? Na verdade, estareis falando ao vento. 1 Coríntios 14, 10. No mundo existem umas quantas espécies de línguas, e nenhuma carece de som e sentido. 1 Coríntios 14, 11. Se eu ignorar o significado das palavras, serei como um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será como um estrangeiro para mim. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, já que aspirais aos dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para poder interpretar. 1 Coríntios 14, 14. Pois, se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas a minha mente não participa. 1 Coríntios 14, 15. Então, o que concluir? Vou orar com o meu espírito e orar também com a minha mente. Cantarei com o meu espírito e cantarei também com a minha mente. 1 Coríntios 14, 16. Pois, se louvas a Deus somente com o espírito, como o ouvinte não iniciado poderá dizer amém à tua ação de graças, já que ele não sabe o que estás dizendo? 1 Coríntios 14, 17. Por certo, tua ação de graças é coisa excelente, mas com ela o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, 18. Graças a Deus falo em línguas, mais que todos vós. 1 Coríntios 14, 19. Mas numa reunião de igreja prefiro dizer 5 palavras com a minha mente, para assim instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, quanto ao entendimento, não sejais crianças, mas homens feitos. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. 1 Coríntios 14, 21. Está escrito na lei: falarei a este povo em outras línguas e por lábios de estrangeiros, e nem assim eles me obedecerão, diz o Senhor. 1 Coríntios 14, 22. Assim, as línguas servem de sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os não crentes, mas para os que creem. 1 Coríntios 14, 23.
Se, por exemplo, a igreja estiver toda reunida num local e todos os presentes se puserem a falar em línguas e entrarem alguns não iniciados ou ainda não crentes, estes não vão dizer que estáis loucos? 1 Coríntios 14, 24. Ao contrário, se todos estiverem profetizando e entrar alguém que ainda não crê ou não é iniciado, este será convencido de seus erros e avaliado por todos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25. Os segredos de seu coração ficarão manifestos, e então ele, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus e proclamará: verdadeiramente Deus está entre vós. 1 Coríntios 14, 26. A boa ordem da Assembleia. Então, que concluir, irmãos? Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretar. Que tudo se faça em vista da edificação. 1 Coríntios 14, 27. Alguns desejam falar em línguas, que o façam em turnos de 2 ou, no máximo, 3 pessoas, e cada um falando por sua vez, e que alguém interprete. 1 Coríntios 14, 28. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na reunião, falando cada qual a si mesmo e a Deus. 1 Coríntios 14, 29. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros façam discernimento. 1 Coríntios 14, 30. Se, porém, a um outro ali presente for feita uma revelação, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, 31. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. 1 Coríntios 14, 32. Aliás, os espíritos dos profetas estão sob o controle dos profetas. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como se faz em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 34. As mulheres guardem silêncio nas reuniões. Não lhes é permitido tomar a palavra, mas que sejam submissas, como diz também a lei. 1 Coríntios 14, 35. Se desejam informar-se sobre algum assunto, perguntem a seus maridos em casa, pois não fica bem para a mulher falar numa reunião. 1 Coríntios 14, 36. Foi acaso do meio de vós que partiu a palavra de Deus? Ou fostes vós os únicos a recebê-la? 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera profeta ou julga ter o dom do Espírito, reconheça no que vos escrevo um mandamento do Senhor. Vamos repetir o versículo 36. 1 Coríntios 14, 36. Foi acaso do meio de vós que partiu a palavra de Deus, ou fostes vós os únicos a recebê-la? 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera profeta ou julga ter o dom do Espírito, reconheça no que vos escrevo um mandamento do Senhor. Um mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14, 38. Mas se alguém o ignora, também será ignorado. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Em suma, irmãos, aspirai ao dom de profecia e não impeçais que se fale em línguas. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas que tudo se faça como convém e em boa ordem. Assim nós concluímos o capítulo 14 do livro
Primeira carta aos Coríntios, o 7º livro da Sagrada Escritura, no Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. E nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 15. Socorro, Mona Lisa. A ressurreição de Cristo. Tudo de bom, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. O que é que tá tocando? É na televisão, é?